Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-los. Eu sou o Senhor que os santifica. Olha só, pessoal, vou voltar aqui para a tela que estava. Olha que interessante, gente. Esse texto que a gente acabou de ler, aqui em Levítico, capítulo 20, verso 7, a gente vê aqui o próprio Deus falando com o seu povo para que eles sejam santos, para que eles se santifiquem. E eu gostaria de deixar aqui uma pergunta para você. O que significa ser santo? Você sabe qual o significado disso? Qual o significado da palavra santo, santidade? O que acontece, gente? Quando a gente ouve falar de santidade, acaba tendo muita religiosidade vindo embutida no pacote. As pessoas imaginam que para alguém ser santo, ela tem que se separar de outras pessoas. Você quer ver um exemplo? Lá no Novo Testamento, quando Jesus está ali no Sermão da Montanha, né, ensinando ali aquele grande sermão, a gente já pregou esse sermão inteiro aqui, já explicou ele versículo por versículo em outra oportunidade. O que acontece? Jesus ele vai falar para um grupo que tinha gente de tudo quanto é jeito, e tinha um certo grupo de pessoas ali no meio deles que eles eram separatistas, eles eram aqueles homens que se achavam mais santos do que as outras pessoas. Esses homens eram os essênios. O que acontece? Eles viviam em cavernas, eles viviam isolados, eles iam para altos montes, eles iam para lugares isolados, porque eles não queriam estar no meio do povão, né? Eles não queriam ficar junto. E aí, quando Jesus traz esse sermão, provavelmente alguns deles interessados em saber quem era esse Jesus estiveram ali, e Jesus vem e ensina para eles o seguinte: olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. O que Jesus quer dizer com isso? Que você não pega uma cidade e constrói, você não consegue esconder uma cidade que está construída em cima de um monte. Você não pode acender uma lamparina e colocar ela debaixo da mesa ou debaixo de um cesto. Não. Você, quando acende uma lamparina, coloca ela num lugar propício para que ela ilumine toda a casa. Jesus, com isso, estava querendo mostrar para eles o seguinte: olha, vocês são o sal dessa terra, vocês devem estar inseridos no meio do povo para que vocês deem sabor, para que vocês influenciem. Vocês que de fato são santos, vocês que de fato, aquele que de fato é santo, que é cristão, que é crente de verdade, que é cheio de Deus de verdade, esse não deve se isolar. Esse deve estar em evidência, sabe? Em evidência para que ele influencie. A luz deve brilhar em meio às trevas. Então, tem muita gente, irmãos, que eles acreditam que é o seguinte: olha, como eu sou crente, eu estou me separando, eu estou me santificando, então eu não vou me misturar com ninguém. E aí usam até o texto lá do Salmo, né, que fala para não se assentar na roda dos escarnecedores. E aí usa até o texto do Salmo, porque a Bíblia fala que eu não devo me assentar na roda dos escarnecedores, então é por isso que eu não vou ter mais contato com fulano, com ciclano, com beltrano, porque essas pessoas aí não são crentes. E aí você acaba se isolando, achando que está se santificando, mas na verdade você está se omitindo. Você é luz, não é para brilhar no meio da luz. Você recebeu a Cristo na sua vida, não é para você ficar somente com os outros crentes, luz brilhando junto com luz. Não. Se você vive numa família que só você é crente, não é para você ficar aí dentro da sua casa achando que, tipo assim, não falo nada com esse povo, porque esse povo é tudo descrente, eu vou à minha igreja adorar meu Deus, porque Deus é bom. Ele quer usar você aí dentro da sua casa. Ele quer que você seja luz desse mundo aí no meio das trevas que talvez você está vivendo. Sabe? Tem muita gente, pessoal, que, por exemplo, acha que o se santificar deve ser tratado dessa forma religiosa, que, por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes. Imagine aí que você, há muito tempo, está vendo ali um jovem, esse jovem ele é bem esportivo, ele gosta de andar de skate, ele está ali andando de skate com os amigos dele, e aí você sabe que dentre aqueles amigos ali tem alguns que mexem com droga, tem alguns que não são coisa boa, mas aí Deus te dá a oportunidade, você prega o evangelho para um desses jovens e ele se converte. Ele aceita Jesus, ele crê no evangelho. Sabe o que acontece em muitos dos casos? Esse jovem se converteu, agora a igreja, as pessoas que são crentes, acabam querendo colocar uma carga sobre ele, falando: olha, você não deve mais usar essa roupa que você usa, você não deve mais
deixar o seu cabelo do jeito que está, você não deve mais andar com aqueles meninos, por quê? Porque agora você deve se santificar. E aí passa para um jovem desse, por exemplo, a ideia que se santificar é mudar a roupa que usa, é mudar o corte do cabelo, é mudar as palavras que está falando, é mudar o tipo de amizade. E aí o que acontece? Aquela pessoa que recebeu Cristo e se tornou luz, ela que poderia estar inserida lá no meio dos amigos, agora que são todos trevas ainda, para poder fazer com que eles também vejam essa luz, ela acaba tendo que sair de lá e ficar agora só no meio das luzes. Ela vai ficar no meio dos crentes. E ela se torna religiosa. E aí aquele outro amigo dele fala, cara, você sumiu, o que aconteceu? Não, não ando mais com esses caras, porque tem isso e aquilo outro. Não, eu não vou mais em tal lugar. Não, não uso mais essa roupa. Não, não ando mais de skate. Não faço mais isso. Por quê? Porque agora eu sou de Deus. E isso, ao invés de aproximar, afasta pessoas. Você não vai ver em nenhum lugar Jesus mandando você se afastar de pessoas. Muito pelo contrário, irmãos. Santidade não significa separado, mas é separado do pecado.